Fala galera, beleza, beleza? Deixa eu só abrir outra câmera aqui. Vou mandar um convite aqui pra mim mesmo. Vou silenciar. Isso. Parece que eu não tô me vendo ali. Rapaz, mas a câmera ficou boa aqui agora, hein? Mas eu vou fazer na câmera frontal aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Não sei se possa me ver. Só dar uma ajeitada aqui primeiro. Um dia eu vou acertar aqui nessa posição da câmera aqui. Ela tem que estar mais alta. Ela tem que estar mais alta. Peraí, deixa eu só ajeitar esse outro celular. Deixa eu girar ele aqui. Isso. É, melhorou um pouco. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui de novo a mesma logística que eu fiz ontem, só que o assunto agora é outro. Certo? Tentando acertar a câmera aqui para ficar boa. Porque aí pega a minha imagem, pega. Mesmo assim, eu não estou satisfeito ainda. Peraí. Vou só desligar o outro aqui. E agora acredito que ficou melhor. Isso. Então vamos lá. Beleza. Dá para me ver aqui? Tem como me ver? Eu acredito que tranquilo. A ideia aqui o Gustavo tá aí, tá, tem como me ouvir? Tá belezinho o áudio? Me diz aí. O assunto aqui é outro agora. Escreve aí para mim se o áudio tá beleza. Tem como me ouvir. Se tiver, tá ok. Me escutando é o que vale. Então, beleza. Então, vamos lá. O assunto aqui hoje aqui é sobre química orgânica. Geralmente a gente trabalha na terceira série. Vou ampliar aqui um pouquinho. O áudio está beleza, né? Valeu. Vamos ampliar um pouquinho. No química orgânica tem vários assuntos e um dos assuntos da química orgânica é grupo funcional. São os grupos funcionais. A gente tem vários. Não coloquei todos aqui, mas vamos dizer assim, 80% está aqui do que eu preciso para resolver essa listinha de exercício hoje. Na verdade, com a prova que eu apliquei meus alunos, e aí, como eu já apliquei, vou resolver ela aqui, certo? Então vamos lá, o que são isso? A gente tem moléculas orgânicas, para você que está assistindo a primeira vez, molécula orgânica tem aquela carinha que eu mostrei na live de ontem, que é isso aqui, ó, que seria um carbono, que é o do meio, e aí ele tem hidrogênios, faz ligação. Perdão aí. Então vamos lá. Quando eu tenho a água é H2O. O que é H2O? H2O é a fórmula molecular da água.
Quando eu tenho a molécula orgânica, ela tem uma fórmula molecular também. Tenho várias. Eu tenho essa aqui, que chama metano. Eu tenho essa aqui, que chama etino. Eu tenho essa outra aqui, maiorzona, né? Esse aqui já é um prop, já tem propan-but, né? Com 4 carbono. Isso aqui são representações de molécula orgânica. Para quem já assistiu essa aula, sabe o que eu estou falando. Aqui, se um dia você e a querido Gustavo tá aí ainda, que foi o primeiro ano, o segundo, não estudou esse assunto. Quando você estudar esse assunto, que é química orgânica, você pode voltar aqui nessa live, que eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando aqui super bem. E vai pegar essas dicas aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um grupo funcional, eu tenho aqui um mapa mental. Hoje eu falei até de simplicidade no Stories, né? Mas aqui tá bem colorido. Eu vou ser mais simples aqui para representar. E aí eu escrevi cada um deles. Qual que é a ideia? A ideia é, eu cobrei dos meus alunos o mapa mental, e a ideia é eu também construir o meu de uma forma que eu possa utilizar nos meus exercícios. Nesse caso, é uma prova que não é uma forma de exercício, eu tenho que estudar. Aí eu fiz todos eles. Aí eu tenho um álcool, fiz a anotação, eu tenho um fenol, eu tenho um enol, eu tenho um aldeído, eu tenho um éter, eu tenho um éster, eu tenho cetona, eu tenho amidas e aminas, e eu tenho ácido carboxílico. Ok. Eu vou falar só um pouquinho de cada um deles aqui, falar de uns dois aqui, só para ter um entendimento. Um exemplo. O álcool. O que é o álcool? Eu coloquei aqui hidroxila, coloquei OH, que seria oxigênio e hidrogênio, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que só faz uma ligação. Então, toda vez que eu ver uma molécula e essa molécula tiver o OH, aquela molécula pode ser um álcool. Não vou falar que é um álcool, não, porque a gente tem um outro aqui que é o fenol. Tá vendo aí? O H ligado a essa, isso é uma molécula. Cada esquininha dessa é um carbono, cada momento desse, né? Aqui, ó, cada momento desse é um carbono, então tem um carbono aqui escondido. Aqui também eu tenho o outro. Então, e aqui eu também tenho aqui e aqui. Então eu tenho um oxigênio ligado, uma hidroxila ligada a essa molécula. Só que aqui ela não é um álcool, como eu mostrei, ela é um fenol. Então toda vez que eu tiver hidroxila ligada a um benzeno, que é essa molécula aqui, que é o benzeno, ele vai se chamar fenol. Essa molécula que eu encontrar ela vai se chamar fenol. Aí eu tenho o enol também, que é a hidroxila ligado a um carbono insaturado. Aqui está errado ainda, hein? Eu coloquei carbono saturado, que na verdade é insaturado. O que é insaturado? Deixa eu olhar aqui no vídeo, tem que estar enxergando, beleza? Tem uma ligação dupla. Aqui, ó, tem um carbono escondido. Aqui eu tenho outro carbono também. Então, entre esses dois carbonos, eu tenho uma dupla ligação. E um desses carbonos tem uma hidroxila ligada, que seria o OH. Então, o nome dessa molécula é enol. Então, quando eu tenho os grupos funcionais, seria o quê? A molécula cria um novo nome. Ela ganha um novo nome. E aí, se eu for seguir, eu tenho aldeído. Se eu for seguir, eu tenho o éter, eu tenho o éster, eu tenho a acetona, eu tenho as aminas, eu tenho amidas, né? Desculpa. E eu tenho as aminas, eu tenho ela primária, secundária e terciária. E também tem o ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? Essa molécula aqui é fundamental. Eu vou até representar ela no aqui, que essa aqui ficou bagunçada. Bagunçada não, ela ficou, na verdade, não ficou do jeito que eu queria. Em resumo, é isso. Só organizar aqui. Deixa eu pegar uma folha em branco. Isso, essa aqui. Eu vou representar essa molécula aqui de novo, porque ela é fundamental, essa aqui, ó, para nós. Vou representar ela de novo. Que molécula que é essa? Ela é o ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ela é esse aqui, ó. Só achar um canetão aqui decente e esse aqui. Eu tenho o R. O que é o R? O R chama radical, que seria o que está ligado junto com essa molécula. Tem uma ligação, tem um carbono e tem uma dupla O aqui, ó. E tem outro carbono
ligado com a hidroxila. Se a gente for reparar aqui, eu tenho uma tal da carbonila. Ela está aqui, ó, carbonila. O que é uma carbonila? É um carbono com dupla ligação com oxigênio. Então, isso aqui, ó, que eu vou circular, é uma carbonila. E toda vez que uma carbonila estiver ligada com álcool, que é esse aqui, ó, que é uma hidroxila, tem um álcool ligado aqui, ó, até de outra cor. Tem uma hidroxila, que é essa aqui, e aqui o R aqui, ó, é a molécula ligada, seria um restante de uma molécula. Toda vez que eu tiver essas duas juntas assim, o nome dela é ácido carboxílico, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos para os exercícios. Continuando aí nos exercícios, vamos lá. Então, tem o meu mapa mental, deu uma explicadinha um pouquinho. Se você está assistindo essa live agora, ou está assistindo isso aqui, essa gravação depois, se você não fez química orgânica, o que acontece? Você talvez vai ficar perdido. Se você estudou isso algum dia da sua vida, ou está estudando, você pode voltar nessa live aqui quando estiver falando do grupo funcional, que você vai saber. Beleza? Ó, a Ana Laura mandou, professor, posso copiar isso daí para mim, no meu trabalho, no mapa mental? Isso aqui é outro assunto, Ana Laura, não é o que a gente está tratando em sala, certo? Esse aqui é assunto do terceiro ano, beleza? O nosso, do trabalho, eu postei lá. Postei, tem no meu perfil aí, certinho? Então vamos lá, vou abaixar aqui um pouco para ficar mais visível. Então aqui é uns exercícios que eu tenho de uma prova. Talvez está um pouquinho escuro. Escuro não, né? Ruim para enxergar, que a impressão ficou fraca. Mas eu vou ler aqui. Aqui fala para mim o seguinte, eu vou fazer aqui 5 exercícios hoje. O aspartame, um adoçante 200 vezes mais doce do que o açúcar, apresenta a seguinte forma molecular. Aí eu tenho ela aqui. Então essa é a forma molecular do aspartame. Aspartame. Aí ele tem aqui a molécula e a gente vai fazer o que você está pedindo, claro. Quais são os grupos orgânicos, grupo orgânico é grupo funcional, presentes na molécula do aspartame? Fácil. Vamos analisar. Se eu for analisar bem, eu tenho um grupo funcional bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então vamos lá. Eu primeiro eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, porque aqui eu tenho um carbono. Deixa eu fazer de azul. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo essa aqui, vai ficar melhor de enxergar. Aqui eu tenho um carbono. Tem um carbono aqui. Então, se olhar um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e depois tem um outro carbono, outro oxigênio ligado a ele. Se eu for desenhar ali aqui do lado, só ela, essa parte aqui de baixo aqui, ó, seria o R. Essa parte todinha aqui de baixo. Então ela ficaria o seguinte, ó, C dupla O desce, oxigênio desce. Aí aqui, ó, esse CH3 também seria um outro R. Vou colocar R', que é um oxigênio. Então eu vou colocar R', e aí essa outra parte só é R, que é essa aqui de baixo que eu chamei, ó, essa aqui todinha aqui de baixo, chamei ela de R. Então se eu pegar o C dupla O ligado com oxigênio e um outro Rzinho, que grupo funcional é esse? Então vamos olhar. Se eu for olhar, ele é esse aqui, ó, o éster. O que é o éster? Porque, cara, olha isso aqui. O tanque é idêntico. C, carbono, dupla com oxigênio aqui, ó. C, dupla oxigênio. Depois um oxigênio ligado aqui, ó. Oxigênio ligado aqui. Ele está ligado num R', que seria uma ramificação, que é essa partezinha aqui, que é o CH3. E esse carbono, além de estar fazendo a dupla aqui, ele está ligando com outra ramificação, que esse carbono está ligando a ramificação. Então, esse nome desse grupo funcional é éster. Certo?
Tranquilo. Vamos identificar mais os outros. Se eu for olhar bem, eu tenho aqui, ó, um NH ligado a uma C dupla O, uma carbonila aqui, ó. E aí, essa molécula aqui, ó, vou passar outra coisinha aqui, ó. Isso aqui é um grupo funcional. Por que eu sei que é um grupo funcional? Porque a gente tem um mapa mental e dá para identificar. Então, se eu for separar, aqui seria um R, essa partezinha aqui, ó, essa molécula todinha que é um R, que seria de ramificação, chamar de R', e essa outra partezinha é o R também, que é da ramificação. Aí o que vai acontecer? Agora eu vou procurar. Se eu tenho um nitrogênio, que é esse aqui, ó, tem um nitrogênio bem aqui, ó. Se eu tenho um nitrogênio ligado a um hidrogênio, eu já venho aqui para cima, ó, meu mapinha mental. Porque eu tenho as aminas e as amidas. Quem que são elas? São grupos funcionais que têm nitrogênio. E aí eu vou olhar qual que identifica mais. Se eu for observar bem, entre as aminas e as amidas, vou dar aumentar aqui um pouquinho, qual que identifica mais aqui? Vai ser essa aqui, né? A amida. Por que vai ser uma amida? Porque a amida é carbonila dupla O, tem um radical, aqui, ela está ligada a um nitrogênio, que ele está ligado a um hidrogênio e outra molécula. Então, esse grupo funcional aqui é uma amida. Se a gente for analisar bem, é uma amida, certo? Então, vou escrever aqui, ó. Amida. Certo. Agora eu vou identificar o outro grupo funcional, que é esse aqui, ó. NH2. Quem que é o NH2? Se eu for olhar, ele está aqui juntinho mesmo. NH2, cara, olha ele aqui, NH2. E tem um R. R é a ramificação, seria isso aqui, ó. Isso aqui tudinho ligado ao nitrogênio é o R, a ramificação. Então já descobri isso aqui, ó. Que grupo funcional é esse? Aí eu venho aqui no grupo, vou olhar. Aqui está escrito aminas, né? Eu posso escrever amina, não tem erro. Pelezinha de Van, seu brabo. E aí, brother, bom? Quem que é Pelezinha aí? Francisco? Nem sei quem é. Escreve aí, qual série? Manda aí. Então, se eu for olhar aqui, esse aqui é a mina. A gente chama de amina. Então, eu descobri Francisco aqui, pai. Isso aí, brother. Você estudou isso aqui no início do ano, né, Francisco? Tô dando uma revisada aí. Vai ficar aqui a live salve aí, ó. Já salva no Enem. Então, eu já descobri, ó. Éster, amida e amina. Agora eu vou identificar o último. Eu tenho um carbono aqui, ó. E eu tenho uma dupla O. E eu tenho um OH ligado. E aqui, se eu for imaginar bem, aqui é um R, que é um ramificação. A ramificação. Isso aí, pega uma revisãozinha, Francisco, nós. Então, se eu for analisar bem, olha o ácido carboxílico aqui, ó. Vou colocar do lado aqui. Se eu vou pensar bem, ó, o ácido carboxílico, deixa eu pegar o que eu desenhei, tá melhor. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Melissa entrou aí também, ó. Melissa 2 segundos do ano. Talvez nem lembra mais aí, ó. Tá fresquinho o conteúdo aqui, ó. Se eu for pensar bem aqui agora, olha isso aqui. C dupla O, C ligado ao H, ó, C dupla O, C ligado ao H, que é a hidroxila, e a ramificação. Então, que molécula que é essa aqui? Que grupo funcional é esse? Ácido carboxílico. Então, achei mais outro. Então, esse grupo funcional é o ácido carboxílico.
Qual que é o intuito aqui? O intuito é eu pegar a molécula, claro, é um exercício de prova, mas ensinar como é que a gente identifica. Eu identifiquei todos aqui, por enquanto. Então, eu identifiquei este, amida, amina e ácido carboxílico. Aí, se eu for olhar nas opções aqui, ó, eu tenho ó, éster, amida, amina e ácido carboxílico. Então, a resposta dessa alternativa aqui, dessa questão, é a letra D. Certo? Vamos continuando aí. Número 2. Na número 2 fala o seguinte, tem um texto aqui, vou dar uma lidinha nele aqui para a gente não perder o hábito. Ele fala para mim o seguinte, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, um pouco apagado aqui para mim, imagino para ele. Aí ele, curcuma longa, ele fala, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer. O mal de Parkinson e Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Certo, e aí ele trouxe essa molécula aqui pra gente. Trouxe toda a molécula aqui. Aí tem a referência de onde pegou, que seria tudo isso aqui, né? De onde pegou a imagem. Não vou analisar. Aí fala assim, ó, na estrutura, a curcumina identifica-se grupos característicos das funções. Aí eu tenho várias funções aqui. Então vamos analisar que as funções são essas. Pode ser qualquer uma dessas aqui, claro, mas vamos analisar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as análises aqui primeiro. Ó, eu vou começar aqui pelo mais fácil que dá para olhar aqui. Vou baixar um pouquinho aqui para a gente identificar. Isso aí, Francisco. Estudar, rapaziada. E a galera do terceiro ano aí, hein? Já estudou isso aqui, é revisar então. Se eu for pegar aqui, ó, eu tenho um benzeno, que é essa molécula aqui, que é essa aqui, ó. Isso aqui é um benzeno também, só que ele não tem as ligações duplas, né? A primeira coisa que eu desenhar essa aqui, né? Então eu desenho um círculo. E nesse benzeno eu tenho um OH ligado nele aqui, e eu tenho esse aqui também. Só que o que nos interessa aqui agora nesse momento é esse OH. Então se eu tenho um benzeno ligado ao hidroxila, o nome dela é fenol. Então o que eu vou fazer aqui? Essa molécula todinha aqui, ó, é um fenol. É um fenol. Se eu for olhar bem aqui do outro lado, tem outro fenol aqui, ó. Tem um outro fenol aqui do outro lado. Então tem dois fenol. Então nas opções eu tenho fenol também, ó. Tem fenol aqui, fenol aqui, fenol aqui. Já dá para me eliminar. Mas a ideia é que a gente seguir aqui, identificar todas. Eu quero identificar todas. Para a gente treinar. A ideia é a gente usar o mapinha mental. Eu vou identificar essa outra molécula aqui, ó, essa que está aqui do lado, que é igual a essa outra que está aqui. Se eu for pegar, eu tenho um carbono aqui, e aqui eu tenho um outro R, que seria a ramificação. Isso aqui é uma ramificação, e aqui é outra ramificação, que é um R. Certo? Entre os dois carbonos, eu tenho oxigênio. Se eu for olhar no meu mapa mental aqui, ó, olha isso aqui. Éter é quando eu tenho um heteroátomo entre os carbonos, que seria radical, oxigênio e radical, que seria carbono e carbono, esse radical. Seria a mesma coisa que aqui fosse carbono e aqui carbono. Que se eu for analisar aqui na molécula aqui, ó, cara, é a mesma coisa. Entre esse carbono e esse aqui, eu tenho oxigênio. Então, essa molécula aqui, vou pegar aqui, essa molécula aqui, ó, ela é quem? Ela é um éter. Certo aí, ó, lembrando aqui, ó, ela é um éter. Lembrando que isso aqui é do mapa mental. Então, essa molécula todinha é um éter. Então, logo, essa outra aqui também é um éter. Certo? Então, eu identifiquei duas, fenol e éter. Agora vamos identificar a restante. Certo.
Essa aqui do meio aqui, ó, se eu for pensar bem, eu tenho um carbono aqui, ó, um carbono. Isso aqui é um R, essa parte de cá todinha da molécula, e essa aqui também, ó, essa parte aqui, ó, é um R. Quem que é R? R é radical. Então essas duas partes de cá são R. O que me interessa é que eu tenho um carbono com a dupla ligação com oxigênio, chama carbonila, e tem dois R. Nas condições que eu tenho aqui, quem eu tenho aqui no meu mapinha, que é grupo C dupla O, C dupla O, RE. Aqui não é, ó, só tem um R de um lado, eu preciso de dois. Aqui também não é, porque é álcool. Aqui também não é, tem um R de K que é um álcool. Esse aqui tem nitrogênio, não é. Se eu vou pensar bem, é a cetona, cetona, que eu tenho C dupla O, RR, que é isso aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó, eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono, C dupla O, R R. Então, aqui eu descobri outro grupo funcional, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o cetona, certo? E aí, pra gente fechar, eu tenho mais um grupo funcional, que é esse aqui, ó. Se eu for pensar bem, aqui eu tenho um carbono, e ele está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. Eu tenho uma dupla aqui, ó, no meio. E esse carbono aqui está ligado com um hidroxila. Toda vez que eu tiver um OH hidroxila, que é um álcool, ligado a um carbono, que está fazendo dupla ligação, olha isso aqui, é um enol. Porque o enol é isso, ó, o carbono fazendo dupla ligação com hidroxila. O nome dessa função é enol. Está aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é um enol, certo? Então eu identifiquei mais um aí. Então eu descobri éter, enol, cetona e fenol. Descobri 4 tipos de grupos funcionais. Aí eu tenho as opções aqui: cetona, ácido, fenol. Ácido eu não achei. Então aqui vai embora. Aldeído. Peraí. Isso. Eu tenho éter, cetona. Deixa eu ver se eu uso melhor. Éter, cetona, fenol e enol. Aldeído eu achei? Não. Então essa D também está errada. Aí a letra C eu tenho cetona. Opa, eu tenho aqui, ó, cetona, enol e fenol. Eu tenho enol e fenol. Então a opção correta aqui é a letra C. Certo? Mas vou analisar as outras aqui. Eu tenho éter, cetona, fenol e enol. Tá aqui em cima. Se eu for analisar bem, éter eu achei, cetona também, e álcool não. Eu achei foi fenol. E a última é enol, alcano, não achei alcano. Alcano seria só hidrocarboneto, certo? Então a opção certa aqui é a letra C. Então vamos para mais um aqui, que a gente está resolvendo e aprendendo mais um pouco. Nesse exercício aqui, ele fala o seguinte: estudos apontam que substâncias representadas na imagem foi descoberta no século XVI, né, pelo pesquisador, não sei ler esse nome, Bush alguma coisa, que realizou uma destilação por artes de vapor em soluções que continham formigas da espécie Formiga rufibarbis, conhecida em parte do Brasil como formiga vermelha. É um pouquinho apagada, mas dá para entender, né? Ou formiga de madeira vermelha. A picada do referido inseto é conhecida pela intensa dor que causa, além do inchaço e coceira, devido ao composto orgânico secretado de suas mandíbulas e que é empregado no ataque, em ataque ou em forma de defesa. Beleza, então essa molécula aqui, ó. Então ele me deu a molécula. Então vamos lá, analisando. Se eu for analisar, eu tenho um C dupla O e nesse carbono está ligado com o oxigênio que tem um álcool. Cara, olha aqui, a gente fez ele agora. Que é o quê?
C dupla O, um R, o R nesse caso é o hidrogênio, pode ser qualquer outra molécula, e junto com esse C dupla O, continue. Tava rodando a live aqui, mas encerrou. Não sei o motivo. Eu só me organizo de novo. Isso. Subir a parte 1. Continuar aqui agora, então. Beleza. Continuando, então. Não sei por que motivo, mas encerrou a live. Continuando aqui no que... Deixa eu só beber uma água para a gente continuar. Então vamos lá. Não sei o motivo que caiu, deve ser a internet. Mas tranquilo. Continuando aí, então. A molécula que a gente estava analisando, se você está assistindo esse vídeo aqui e não está entendendo por que eu comecei aqui, tem que assistir o anterior. Porque eu estava rodando na live e caiu. Não sei, deve ser a internet. Parou de funcionar. Eu tenho a molécula, eu identifiquei que ele é um ácido carboxílico. Por quê? Porque ele tem um C dupla O e ligado a essa carbonila eu tenho um OH. Seria esse caso aqui, ó. Lembrando que a gente está usando nosso mapinha mental. Por que eu desenhei aqui nessa folha? Para ficar mais nítido, porque no meu mapinha aqui, ó, ficou um pouquinho ruim de enxergar. Por isso que é bom refazer. Então a gente descobriu um ácido carboxílico. Vou abreviar aqui. Então, das opções que eu tenho, é essa aqui, ó, letra B, que é ácido carboxílico e o nome é metanóico, porque ele quer saber a função orgânica e o nome também é atribuído. E eu identifiquei. Beleza? Então, continuando aí. O 4, esse exercício eu não vou fazer porque ele é de isomeria, vou fazer ele em outro momento. Então, a gente vai para esse exercício aqui, ó, que é o 5. O que fala no número 5? Vou tentar só melhorar aqui. Isso. Opa. Vou melhorar uma luz e... Isso aí. Então, vamos lá. Seguindo aqui, eu tenho o seguinte. O metilfenidato, é isso mesmo. É um pouquinho ruim para enxergar, mas é isso aí. Aqui fala para mim, o metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso central e tem sido receitado como droga para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Aí ele tem a molécula aí, certo? Aí ele fala assim, ó, sobre o metilfenidato, foram feitas algumas afirmações, certo? Aí você tem as afirmações. Ó, Thaís mandou aí, que bonito, né? Na minha época eu não tinha isso. Pois é, Thaís, melhorar, cada dia que passa. A ideia é melhorar. Na época eu não sabia nem mexer no digital, agora eu tô aprendendo, tô melhorando. E aí, ficou bacana assim esse formato? Mostrando o exercício e eu resolvendo aqui, tá bom? Divulga aí. Para quem tá precisando estudar pro Enem aí, vestibular. Minha dedicação é essa agora. Vai lá, dá like, comenta lá, dá uma forcinha aí, certo? Obrigadão aí, Thaís. Então, continuando. O que eu tenho aqui, ó? Apresenta as funções químicas amina e éster. 2. Apresenta as fórmulas
molecular C14H19NO2, não sei, não apresenta carbono quiral, apresenta caráter ácido. Então, beleza. Essas estão corretas apenas as afirmações. Cara, se eu for olhar bem, só tem duas opções aqui. Então, se eu conseguir resolver duas, eu já marco a opção aqui, certo? Então, vamos lá, vamos analisar. Lembrando que a ideia é resolver o exercício utilizando nosso mapinha mental aí. Beleza, Thaís? Vai lá, dá um like, manda para quem está precisando estudar para Enem, vestibular e física. Sempre eu vou estar fazendo esse formato aí. Ficou bom? Aparecendo aqui, resolvendo exercício. Fala aí para mim. Então, beleza. Se eu analisando aqui, eu tenho um oxigênio, uma dupla. Aqui eu tenho um carbono. E esse carbono está ligado a um oxigênio. E aqui, ó, tem alguma coisa ligada aqui, ele seria o radical. E aqui para baixo é o radical, certo? Então, essa molécula aqui é um C dupla O ligado com o oxigênio que tem um radical. Se eu for olhar aqui no meu mapinha mental, não é um ácido carboxílico, porque eu tenho que ter, depois do oxigênio, não o hidrogênio, tem que ter um R, um radical. Se eu for olhar bem, eu tenho aqui, ó, que é um éster. Por que é um éster? Porque aqui, ó, olha isso aqui. Vou tentar colocar aqui, ó. C dupla O, C dupla O. C ligado, dupla O ligado ao oxigênio, C dupla O ligado ao oxigênio. Tem um radical aqui, tem um radical aqui. E junto com esse carbono tem outro radical, que é essa molécula todinha aqui do lado. Certo? Então, isso aqui para mim é um éster. Beleza. Opa. Isso aqui é um éster. Certo? Eu circular ela aqui. É isso aí. É um éster. Certinho. Aqui no nitrogênio, eu tenho um hidrogênio ligado. E aí, se eu for pensar bem, do lado de cá, ó, isso aqui é um R e isso aqui também é um R. O exercício me deu a opção que é uma amina. Vou olhar aqui, isso é uma amina. O que é uma amina? É um nitrogênio que tem um radical e dois hidrogênios ligados. Mas não necessariamente precisa ser dois hidrogênios, porque eu tenho ela primária, secundária e terciária. Se eu for olhar, ela é uma amina secundária, porque eu tenho um R1, seria um desses dois aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui, ó, de R1. Esse aqui, ó, R1, e esse aqui de R2. Se eu for olhar bem, ó, nitrogênio com R1, nitrogênio com R2 e um hidrogênio ligado. Então, eu descobri. Essa molécula aqui, ela é quem? Uma amina. O áudio tá bom aí? Tem como tá ouvindo belezinha? Espero que sim. Beleza, então eu descobri, ó, éster e amina. Então a primeira afirmativa está correta. Agora a segunda afirmativa apresenta uma fórmula molecular C14H19NO2. Eu vou começar pelo que tem menos, que seria o O2. Eu tenho dois oxigênios. Eu tenho um aqui, ó, um, dois. Então bateu aqui, ó, O2. Ele falou que tem um nitrogênio, realmente só tem um. Aí agora eu tenho que saber se tem 19 hidrogênio e 14 carbono. Eu vou contar os 14 carbono, que é mais fácil. Porque aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono, eu rabisquei a molécula, mas aqui tem um. Aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Certo? Ó, Ingrid com nós. E aí, Ingrid? Boa noite, tudo bem? Compartilhe com a galera que tá precisando fazer vestibular aí, hein? Vou expandir, hein? Assistindo as aulas
ladeiras aí, ensinou umas coisas boas aí. Então vamos lá. Eu vou contar os carbonos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando algum? Ele falou que tem 14. Vou contar de novo, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbono. Então não bate. Então não é C14, não. Então vamos continuar aqui analisando, certo? Ele falou para mim que tem um carbono quiral. Então vou marcar aqui, ó, que não é essa opção. Ele falou para mim que tem um carbono, não apresenta carbono quiral. Se eu for olhar bem, o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligações simples e cada um desses radicais é diferente. Cada um deles é diferente. Esses R's aqui, R1, R2, R3, R4. Cada um deles é diferente. Cara, se eu for olhar este carbono aqui, ó, já baguncei a molécula todinha. Deixa eu desenhar ela de novo. Deixa eu só fazer lá rapidinho aqui. Ela seria assim, ó. Eu já sujei ela ali, fica ruim para identificar. Vou desenhar ela aqui, porque aí fica mais fácil para a gente estar analisando ela de novo. Certo? Aqui, aqui, aqui. Ah, descobri onde eu não contei um carbono aqui agora, hein? E aqui. E aqui eu tenho hidrogênio. Então o que eu fiz? Vou redesenhei a mesma molécula. Está faltando alguma ligação, tal, não tá. Vou contar os carbonos de novo, porque eu fiz uma contagem errada. Olha isso aqui. Eu tenho um carbono aqui, ó. Um carbono aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho C14. Lembrando que essa molécula que eu estou fazendo é essa de cima. Só que a de cima eu rabisquei demais, não tem como a gente analisar nela. Beleza? E agora, vou contar os hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então aqui tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados aqui, ó. Esse carbono está fazendo 4 ligações. Esse aqui tem um hidrogênio ligado a ele. Esse aqui, ó. Esse aqui já está fazendo 4 ligações. Esse está fazendo 3, então ele tem um hidrogênio aqui. Esse aqui tem um hidrogênio aqui. Esse aqui tem um hidrogênio aqui. E esse aqui tem um hidrogênio aqui. E esse tem um hidrogênio aqui. Beleza. Esse aqui, ó, tem 2 hidrogênios. Tem um aqui e tem um aqui, ó. Beleza. E aí, Marcos? Bonzinho, né? Thaís, você tá aí? Eu te perguntei se o áudio estava bom, você não comentou? Acredito que sim, né? Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio. Fechou. Então, vou contar a quantidade de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, né? Aqui tem um também. Opa, e aqui tem mais um também, ó. 19. Então é H19N, que eu só tenho um nitrogênio, O2, porque eu tenho 2 oxigênios. E realmente bate aqui, ó. Que a número 2, ele falou, apresenta a fórmula molecular C14H19NO2. E realmente isso aqui está certo. Eu tinha analisado aquela hora, ficou faltando um carbono. Então, tem a opção correta aqui, no meu exercício, é a opção C, que é 1 e 2, que é os corretos. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer mais um aqui, para a gente estar fechando aí. E, Marcos, ficou bom, Marcos, esse formato aí? Fala para mim, Marquinhos, né? Ficou bom esse formatinho aqui? Provinha mostrando em cima e o
Estou aparecendo aqui para nós aqui. O que você me diz aí? Ficou bom? Então vamos lá. Ah, beleza. Valeu, Marquinhos. Então, a ideia é fazer mais live, sim. A ideia é sempre fazer live. Eu pegar um tema de física e química e estar resolvendo exercício aqui e deixar aqui no. Dá para entender perfeitamente. Ô, bom, hein, Marquinhos? Esse exercício aqui ainda, essa provinha, foi uma prova que eu apliquei para os meninos, estou resolvendo ela aqui. Ela tá apagada. Mas ontem eu resolvi um exercício aqui, aí ficou mais nítido. Mas eu vou montar mais. Ô Marquinhos, compartilhe e dá uma força. A ideia é eu fazer essas lives. Isso aqui, ó, esse assunto aqui é pro Enem, viu? Amanhã, provavelmente amanhã eu vou fazer de novo outra live de outro assunto. Manda para eles aí. Amanhã, com a certeza que vai ser física. Com certeza. Mas eu posso mudar. Eu vou passar no Stories. Aí eu vou pegar um assunto e compartilhar aqui. Aí, quiser interagir, depois vai ficar salvo aí, beleza? Mas a minha ideia é sempre estar fazendo isso aqui, ó. Vestibular e Enem em específico. Estou pensando aí para semana que vem eu montar uma sequência de aula de um assunto de física para o Enem. Manda para seus alunos aí, dá uma forcinha para nós aí, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui fazendo o último exercício. Depois a gente finaliza essa lista, porque ela tem 20 exercícios, não dá para fazer tudo hoje, não. Então vamos lá. Continuando aí, considera a seguinte substância. Aí ele te deu substância 1, 2, 3 e 4. Valeu, Marquinhos. Aí ele falou assim, e as seguintes funções químicas. Está apagado aí, mas eu consigo entender aqui. Aí ele falou ácido carboxílico, álcool, aldeído, cetona. Qual coisa você manda a live para eles, Marquinhos? Para eles dar uma analisada na live. O que eles achou que depois tem mais. Éster, éter. Aí tem as opções. Beleza. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou identificar cada um desses aqui, quem é os grupos funcional. Eu acredito que é muito melhor eu fazer isso. Seria identificar. Esse primeiro aqui, ó, se eu for pensar bem, aqui eu tenho um carbono. Vou abaixar mais um pouquinho aqui, para ficar melhor para visualizar. Esse carbono está ligado a um oxigênio, ele tem um hidrogênio terminal, e tudo isso aqui que está ligado a ele, essa outra partezinha aqui, ó, é o radical. Se eu for olhar no meu mapinha mental, quem eu tenho essa carinha? É um aldeído. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Mas se eu for olhar aqui, ó, carbono com dupla ligação, carbono com dupla ligação. Esse carbono que está com a dupla ligação, ele tem um hidrogênio ligado aqui. Então, ele tem um hidrogênio ligado aqui. E a outra parte é o radical. Outra parte é o radical. Então, esse grupo funcional é quem? Aldeído. Então, já descobri esse primeiro aqui, ó. Aldeído. Já descobri. Esse primeiro aldeído. Então, o 1, porque aqui tem um número, ó. 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. São aldeído. O primeiro 1 é aldeído. O segundo, vou chegar mais próximo aqui para a gente estar analisando. Eu tenho carbono, ele está fazendo uma dupla ligação com oxigênio e tem um CH3 ligado a ele, e aí eu tenho um outro carbono ligado a ele. Se eu for organizar aqui, ele vai ficar assim. Isso aqui é o R, isso aqui é o R também, que seria o radical ligado a essa carbonila, que é o C dupla O. Cara, em qual situação que eu tenho? Olhando no meu mapinha mental aqui, ó, não é éter, não é éster, mas é uma cetona. Por que é cetona? Porque, ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Olha isso aqui. Carbono com dupla ligação, R e R. Carbono com dupla ligação, R e R. Então é cetona, certo? Então, já descobri mais outro. Cetona. Fechou. Seguindo aqui, eu tenho esse outro
função orgânica aqui. Se eu for observar bem, eu tenho um oxigênio, eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui. Chovendo, que bênção. Então, se eu pensar bem, entre dois carbonos eu tenho um heteroátomo, que seria o oxigênio. Então, toda vez que eu tiver essa condição, vai ser quem? Vai ser um éter. Olha isso aqui, ó. O que é um éter? Um éter é radical, oxigênio radical. Esse radical é carbono. Olha, se olhar aqui, ó, eu tenho oxigênio aqui no meio, radical, que é essa parte de cá, e radical, que é essa parte de cá. Então, logo isso aqui também é um éter. Também não, né? Descobri outro diferente. E por último, o que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono com dupla ligação com oxigênio, um oxigênio e um CH3. Então, esse aqui é o R. Essa outra partezinha aqui é o R também. Então, eu tenho um C dupla O e um R. Quem que é essa molécula? Se eu for olhar bem aqui, ó, é um éster. Por que é um éster? Deixa eu só dar uma ampliada. Isso. Então vamos lá, vou olhar ela primeiro, ó. C dupla O, CO, e aqui tem um R, que eu chamei, né, de R, que é o radical, e aqui eu tenho um radical. O éster é a mesma coisa, C dupla O, R, ligado com outro oxigênio com radical, é a mesma coisa. Então, se eu for analisar bem aqui, o que eu tenho aqui? Um éster. Eu tenho um éster. Então, é aldeído. Qual que é a aldeído aqui? É a letra C. Então, é um C. O 2 é uma cetona. Letra A, B, C, é letra D. O 3 é um éter. O éter está bem aqui em cima, aqui, ó. É a letra E. E por último, que é o 4, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, é um éster. O éster. Opa, fiz errado ainda. O E, aqui é F, na verdade, ó. Que é F e aqui é E. Então, qual a sequência que eu vou marcar? 1C, 2D, 3E, 4E. A opção que eu vou marcar é essa aqui, ó. 1C, 2D, 3F, quer dizer, 4E. Então, a resposta certa desse exercício é a letra C, que corresponde a essa sequência que a gente montou aqui. Certo? Então, é isso aí. A livezinha ficou com duas partes aí, porque a primeira caiu, não sei o motivo. Ela parou de funcionar, ela caiu. E aí eu fui abrir outra aqui para terminar de resolver o exercício. Certinho? Marquinhos, manda lá para seus alunos lá, dá seu focinho para nós aí. Amanhã com certeza eu estou aqui de novo. Se eu não for, eu aviso. Eu estar resolvendo mais uns exercícios aí sobre alguns assuntos que vai cair no vestibular aí. Certo? Só deixar o like para nós aí. Valeu? Acredito que ficou bom o formatinho. Até mais então. Valeu.